A partir do dia 14 de abril de 1945, além de realizar as tradicionais missões de interdição do campo de batalha, o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira cumpriu algumas missões em apoio às forças terrestres que iniciavam a ofensiva da primavera, que tinha por finalidade derrotar as forças alemãs no norte da Itália. Neste trabalho, serão apresentadas algumas dessas missões até o momento da ruptura do dispositivo alemão e o início do aproveitamento do êxito. Missão 334, realizada no dia 14 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 8 horas e 40 minutos com a missão de atacar alvos ao norte de Vignola. Foram atacados um depósito de munição, uma fábrica de munições e uma estação ferroviária. Após a realização desses ataques, seguiram para o sul em direção a Savigno e Zocca, onde atacaram 3 posições de artilharia de 20 mm a sudoeste de Savigno e, na sequência, dispararam 2 foguetes contra uma posição de artilharia em Zocca. Missão 335, realizada na manhã do dia 14 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 10 horas e 40 minutos, atacando um quartel-general alemão ao sul de Crespelliano. 2 bombas explosivas caíram dentro da área do alvo. 21 foguetes foram disparados. A área foi atacada com metralhadoras posteriormente. Missão 336. Realizada no dia 14 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 14 horas e 20 minutos, atacando um posto de comando italiano ao norte de Bertocchi. 6 bombas caíram dentro da área do alvo e 14 foguetes foram disparados. Entretanto, nenhum resultado foi observado. Missão 337, realizada no dia 14 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou com a missão de atacar uma posição de artilharia localizada próximo de Verica, distante 7 quilômetros a noroeste de Montese. Essa missão foi executada em apoio ao ataque realizado pela 1ª Divisão de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira a Montese no início da ofensiva da primavera do 4º Corpo de Exército. Todas as bombas e foguetes foram lançados na área do alvo. As peças de artilharia provavelmente foram destruídas devido à concentração do bombardeio no local. Missões 339, 340, 341 e 342. As esquadrilhas decolaram ao longo do dia, tendo como objetivo atacar alvos de interesse ao ataque da 10ª Divisão de Montanha ao norte da linha Zocca, Tolle, Vado. Missão 339, realizada na manhã do dia 15 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A primeira missão do dia tinha por objetivo atacar um posto de comando localizado em Rocca Malatina. No alvo foram lançadas 8 bombas de 500 libras e 22 foguetes. Todas as casas foram danificadas. Missão 340, realizada na manhã do dia 15 de abril de 1945 por uma esquadrilha. O alvo da segunda missão do dia era o posto de comando da 334 Divisão de Infantaria Alemã. Nesse ataque, foram lançadas 8 bombas de 500 libras e 22 foguetes. 3 prédios ficaram completamente destruídos e todas as outras casas ficaram danificadas.
Missão 341, realizada no final da manhã do dia 15 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A terceira missão do dia foi um ataque a um posto de comando localizado próximo à localidade de Monte Pastore. Foram lançadas 8 bombas de 500 libras e 21 foguetes. 6 casas ficaram completamente destruídas e 2 ficaram severamente danificadas. Missão 342, realizada no final da tarde do dia 15 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A última missão do dia foi realizada por 2 esquadrilhas, num ataque a uma zona de reunião de tropa inimiga em Montesole. Foram lançados 38 foguetes M8 e 16 bombas incendiárias que deixaram o alvo em chamas. Após este ataque, o controlador aerotático Rover Joe avisou para cessar qualquer ataque ao sul da área do alvo. O sucesso desse ataque foi reconhecido numa referência elogiosa do comandante do 2º Corpo de Exército. Desejo expressar minha apreciação e congratulações, juntamente com as da 6ª Divisão Blindada Sul-Africana, pela excelente cooperação levada a efeito por sua unidade nos ataques ao Montesole na tarde de 15 de abril de 1945. Missões 345 e 346, realizadas na tarde do dia 16 de abril de 1945 por uma esquadrilha em cada missão. Uma esquadrilha decolou às 15 horas e a outra às 16 horas e 20 minutos, ambas com a missão de atacar um acampamento ao sul de Pianoro. No primeiro ataque, foram utilizadas 8 bombas explosivas e 6 foguetes. No segundo ataque, além de serem lançados 15 foguetes, foram utilizadas 8 bombas incendiárias. Missão 348, realizada no dia 17 de abril de 1945 por 2 esquadrilhas. As 2 esquadrilhas decolaram às 8 horas, tendo como objetivo atacar um posto de comando 7 quilômetros ao norte de Pavolo nel Frignano. A área do alvo foi atingida por 16 bombas de 500 libras e 33 foguetes. Os aviões ainda fizeram várias passagens de ataque com metralhadoras. Missão 349, realizada no dia 17 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 9 horas e 30 minutos com a missão de atacar um posto de observação no Monte del Frati. O posto foi atacado com 8 bombas, 19 foguetes e, posteriormente, com 24 passagens de ataque com metralhadoras. Missão 350, realizada no dia 17 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 10 horas e 5 minutos com a missão de atacar um paiol em Monte Posigliano. A área do alvo foi coberta por bombas, 16 foguetes e 12 passagens de ataque com metralhadoras. Missão 351, realizada no dia 17 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 11 horas e 35 minutos com a missão de atacar alguns prédios ocupados na encosta de Monte del Frati. Os prédios ocupados foram atacados e destruídos. Em seguida, a esquadrilha seguiu para o noroeste por cerca de 10 quilômetros até Monte San Giovanni, onde localizaram e atacaram um carro de comando e um automóvel de passageiros. Missão 352,
realizada no dia 17 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 16 horas e 15 minutos com a missão de atacar uma área ocupada a noroeste de Castel-dei-Britti. O objetivo foi atingido por 4 bombas explosivas e 9 foguetes foram disparados, quase atingindo o alvo. Posteriormente, foram realizadas 4 passagens de ataque com metralhadoras. Após o ataque, a esquadrilha seguiu para confirmar a presença de tropas alemãs em Monte San Giovanni, onde foi observada a existência de algumas trincheiras a nordeste da localidade. Missão 353, realizada no dia 18 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 7 horas e 15 minutos com a missão de atacar prédios ocupados a leste da rodovia 64, na altura de Marzabotto. Os 2 prédios ocupados na área do alvo ficaram completamente destruídos. Missão 354, realizada no dia 18 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 8 horas e 35 minutos com a missão de atacar prédios ocupados na região de Fornati. A área do alvo foi atacada por 8 bombas explosivas, 21 foguetes e 16 passagens de ataque com metralhadoras. Missão 356, realizada no dia 18 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 14 horas e 10 minutos com a missão de atacar um posto de comando localizado a 10 quilômetros ao norte de Bolonha. A área do alvo foi atacada por 7 bombas, 21 foguetes e 12 passagens de ataque com metralhadoras. Após esse ataque, foi realizado outro ataque com metralhadoras sobre uma provável garagem de caminhões camuflada. Missão 359, realizada no dia 19 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 8 horas e 50 minutos com a missão de atacar alguns prédios ocupados a oeste de San Cesario sul Panaro. Toda a área do alvo foi coberta inteiramente por bombas e foguetes. Também foram feitas 24 passagens de ataque com metralhadoras. Missão 362, realizada no dia 19 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou no início da tarde com a missão de atacar algumas instalações e canhões localizados a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Bolonha. Todas as bombas caíram na área do alvo, que também foi atacado por 21 foguetes e 4 passagens de ataque com metralhadoras. Todas as casas ficaram ligeiramente danificadas. No regresso para Pisa, foi avistada uma coluna blindada ao sul de Casalecchio, cerca de 20 quilômetros à frente da linha Vado-Tole-Zocca. Apesar dos pilotos terem identificado como sendo blindados aliados, o Centro de Controle Aerotático determinou que a coluna fosse atacada, pois, segundo os dados existentes no QG do 5º Exército, não havia nenhuma tropa se deslocando tão profundamente dentro do dispositivo inimigo. Contrariando a ordem do controle aerotático, os pilotos brasileiros se recusaram a realizar o ataque, confiando na experiência adquirida nos últimos meses na Itália. Mais tarde, foi confirmado que se tratava da vanguarda da 1ª Divisão Blindada Americana. Os pilotos brasileiros foram os primeiros a assinalar o avanço aliado no Vale do Rio do Pó. Reconhecimento do comandante do 22º Comando Aerotático.
solicito-vos transmitir aos pilotos do primeiro grupo de caça a minha admiração pela esplêndida demonstração de senso tático e oportuno julgamento ao assinalar a presença de blindados amigos na vizinhança de Casalecchio. Esta comunicação forneceu a primeira indicação da chegada do 5º Exército no Vale do Rio do Pó e foi de inestimável valor militar para todos os interessados. O fato de não terem sido atacados esses blindados amigos, os quais se encontravam na ocasião muito além da linha de segurança, salvou a vida de inúmeros soldados aliados e constitui um atributo à perfeita doutrina do grupo de caça brasileiro no que diz respeito à estreita cooperação entre as forças de terra e ar.